Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina Contabilidade Geral. Em meu nome e em nome da coordenação do curso de Ciências Contábeis no regime de ensino à distância, dou as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Daniel Cardoso, eu já me apresentei no fórum que foi criado para a apresentação de todos nós, então lá eu falei da minha experiência profissional, enfim, um pouco da minha trajetória e já consegui dar uma olhadinha na trajetória daqueles que conseguiram postar, de modo que eu estou muito animado, acredito que a gente vai ter uma possibilidade boa de troca de conhecimentos e vamos poder aproveitar o máximo possível dessa disciplina. Duas coisas são importantes pontuar antes da gente iniciar a disciplina. Primeira, o conhecimento que se absorve, que se recebe na graduação, é um conhecimento mínimo necessário para que se conceda o título de, no nosso caso, bacharel em contabilidade. Então é importante que a gente já tenha em mente que quando a gente se forma bacharel, nós não somos os sabichões da contabilidade. Nós não sabemos tudo de contabilidade. Nós somos sumidades em contabilidade. Nós sabemos o mínimo necessário. A partir daí a gente vai, cada um pelo seu caminho, cada um pela sua trajetória, dependendo dos interesses, correr atrás de conhecimentos que vão complementar o seu entendimento de contabilidade. Eu fiz graduação em contabilidade, como vocês estão fazendo, sou bacharel, mas também tive que fazer um mestrado em contabilidade e um doutorado em contabilidade para poder entender que eu não sei absolutamente nada de contabilidade ainda. Assim como vocês, eu sou um contador em regime de aprendizado. Então, é importante a gente entender isso porque essa disciplina de contabilidade em geral, especificamente, é uma disciplina introdutória. Então ela vai te dar o embasamento necessário para você continuar no curso. Sempre lembrando que a gente dá as ferramentas, a gente dá o acesso à informação, ao conhecimento, mas o que vem adiante, o que vem depois, depende muito mais de vocês do que de mim. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar a nossa primeira aula, que tem como tema balanço patrimonial, uma aula introdutória. Balanço patrimonial é uma peça contábil, eu diria, acho que é a mais famosa, conhecida até por quem não entende absolutamente nada de contabilidade. É realmente uma peça importantíssima, ela tem características próprias, mas antes da gente falar propriamente do balanço, a gente tem que conhecer alguns conceitos básicos que vão fundamentar o conhecimento para a gente poder entender com clareza o que significa o balanço patrimonial. Primeiramente, a gente vai falar do objetivo e da definição de contabilidade. No livro que eu estou adotando, aliás, dentre os livros que eu estou adotando, o livro do Padovese, Clóvis Padovese, que também fez doutorado lá na USP em contabilidade, um grande autor, controle, um camarada que entende muito de contabilidade. Ele traz uma definição e um objetivo com os quais eu, particularmente, Daniel Cardoso, não concordo plenamente, mas reconheço que para o momento do curso ele é muito didático. Então é esse conceito, essa definição e esse objetivo que a gente vai usar no momento para facilitar o entendimento. Mais para frente vocês vão ter acesso a outras informações e aí vocês mesmos vão perceber que pode ser que não seja só isso, a definição de contabilidade, e não sejam só esses os objetivos que a gente vai falar aqui. Então, qual seria o objetivo de contabilidade?
da contabilidade. O objetivo da contabilidade, segundo Padovese, é o controle de um patrimônio. E aí já aparece a palavra patrimônio. Patrimônio a gente já vai dar um conceito contábil bem interessante. Mas, de modo geral, o patrimônio é um conceito que advém da economia. E aí cabe pontuar o seguinte: a contabilidade, como ciência, ela tem suas próprias teorias, tanto que nós temos uma disciplina chamada Teoria da Contabilidade, mas ela não se serve apenas da sua própria teoria ou das suas próprias teorias. Ela também ela bebe na fonte de outras ciências. A gente usa conceitos que são da administração, a gente usa conceitos que são da psicologia, a gente usa conceitos, como no caso da minha tese de doutorado, eu usei conceitos que vêm da biologia, da própria psicologia do trabalho, da administração, enfim. O conhecimento científico, ele não tem barreiras físicas. As barreiras didáticas que nós criamos, olha, isso aqui é contabilidade, isso aqui é administração, tem uma finalidade puramente didática. Na verdade, não existe um impedimento de se usar conceito de uma ciência em outra. Então, a gente vai usar muito conceito que vem da economia, por exemplo. Então, patrimônio para a economia, de um modo geral, seria um conjunto de riquezas que alguém, uma pessoa física ou uma entidade, uma empresa, uma estatal, um órgão, embora uma entidade também pode ser uma pessoa física, mas, de modo geral, o conjunto de riquezas que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma pessoa de direito jurídico, possui. Conjunto de riquezas seria o patrimônio. Então, o objetivo da contabilidade, nessa definição que o Padovese nos traz, é o controle do patrimônio. Em outras palavras, o objetivo da contabilidade seria o controle do conjunto das riquezas de uma entidade ou de uma pessoa. E como é que a gente poderia definir contabilidade a partir desse objetivo? Então, ficaria sendo o sistema de informação que controla o patrimônio de uma entidade. É bastante coerente com o objetivo definido. Então, para o momento, a gente vai entender que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio e a definição de contabilidade é o sistema de informação que controla o patrimônio de uma entidade. E aí eu quero abrir um parênteses para falar de sistema de informação. Sim, a contabilidade é um sistema de informação. No curso, vocês terão uma disciplina que fala de sistema de informações gerenciais. Vocês vão estudar disciplinas como controladoria. Todas essas disciplinas vão te mostrar que a contabilidade lida com uma coisa chamada informação. Antigamente, isso nos idos de muitos anos atrás, a contabilidade seria uma ciência que estaria basicamente relegada a controle. Simplesmente registro e controle. Eu diria que na época do meu pai e da minha mãe, que também minha mãe e meu pai foram contadores, na época que eles exerciam a contabilidade, provavelmente eles não tinham muito mais que fazer além de registrar e controlar. O que já era bastante coisa, uma vez que eles não tinham naquela época sistemas como se existem hoje. Era tudo feito na munheca. De fato, muitas somas. Fechar um balanço, que era uma expressão muito comum à época, era um troço que você levava muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, um reflexo disso é que a empresa ela fecha um balanço, a informação que eu já vou adiantar ali agora, no dia, normalmente, né, existem exceções, dependendo do país, dependendo de uma série de coisas, mas, grosso modo, dia 31 de dezembro de cada ano, você fecha o balanço anual.
mas você só divulga ele por obrigação legal, né, aquelas empresas que têm a obrigação de divulgar, em março. Ou seja, você tem 3 meses. Com a tecnologia que nós dispomos hoje, e eu posso falar, inclusive, com muita propriedade, da época que eu trabalhei em bancos, a gente tem condição de fechar um balanço em 31/12 e no próprio 31/12 já ter tudo que é preciso para publicar o balanço. Porque temos tecnologia para isso. Antes não, você tem que fazer muitas somas, muitas contabilizações. Então, contabilidade era uma coisa muito penosa, muito trabalhosa. E a ênfase àquela época era justamente o registro e o controle. Mas atualmente, como a gente dispõe de muita tecnologia, a gente dispõe de muita informação disponível, muitos meios de informação, a contabilidade passou a ser uma ciência mais ligada à informação e ao uso dessa informação para tomar decisão. Mas isso é uma história que a gente vai conversar mais sobre frente. Voltando ao objetivo e definição que a gente está usando para esse momento, o objetivo é controlar o patrimônio e a definição, sistema de informação que controla o patrimônio. Vamos então para uma exemplificação do que seria um patrimônio. Vamos imaginar um aluno de contabilidade no seu primeiro dia de aula, ele chega na sala de aula e aí o professor pergunta para ele qual é o patrimônio que você tem aí nesse momento. Ele olha para ele e diz: professor, eu tenho um sapato, eu tenho uma calça e eu tenho uma camisa. A resposta do aluno está correta. É patrimônio que ele tem naquele momento. Porém, um professor de contabilidade, ao escutar que o aluno possuía um sapato, uma calça, uma camisa, ele iria pensar imediatamente numa coisa chamada mensuração ou controle, que é uma das funções primárias ou básicas da contabilidade. Então, na cabeça do professor, quando o aluno falou que tinha um sapato, uma calça, uma camisa, ele imaginou o seguinte: ele deve ter um sapato e ele imediatamente pensaria: acredito que esse sapato vale R$500. Como é que esse professor chegou a essa conclusão de R$500? Se fosse um caso real de uma mensuração, ele deveria ter acesso a uma nota fiscal indicando que o sapato foi comprado por aquele valor, ou ele teria consultado um perito que teria dito para ele: ó, o sapato vale R$500 pela minha expertise, pelo meu conhecimento. Porque é dessa maneira que na contabilidade os valores que vão aparecer no balanço ou em qualquer outra demonstração, eles são apurados, sempre de maneira objetiva. Não existe espaço para a subjetividade. Aquela história de eu acho que esse sapato deve custar R$500 não cabe na nossa ciência. Nossa ciência, para fins de mensuração ou controle, ela é objetiva. Aproveitando, fazer um parênteses, é alguma coisa que vocês vão entender um pouco mais para frente, mas a gente, sempre que possível, vai adiantar, até para atiçar a curiosidade de vocês. E uma obra de arte, né? Uma obra de arte, ela pode ter valores que a gente não tem nem como ter ideia, né? Para alguns tem um valor, para outros tem outro, tem aquela questão do valor sentimental. Mesmo para uma obra de arte, a contabilidade tem que ser objetiva. No caso específico de uma obra de arte, peritos que trabalhem com artes devem ser consultados e o valor, normalmente a boa prática recomenda que pelo menos 3 peritos sejam consultados e que seja feita uma média desse valor, e esse valor
que seja alcançado através de uma consulta a pessoas especializadas, será o valor atribuído àquela obra de arte. Essa é uma história que a gente vai mostrar para frente. Então, o professor, o contador dos bons, na cabeça dele, enquanto o aluno falava do sapato, ele imaginava, ok, o sapato que vale R$500. Aí quando ele falou que mostrou a calça, ele pensou, essa calça eu sei que custa R$1.000 porque eu passei ontem no shopping e vi na loja tal anunciada por R$1.000. Ou seja, era objetivo, havia um anúncio, ele tinha como associar aquele valor àquele preço. Também, quando ele falou da camisa, o professor pensou, muito bem, essa camisa custa R$450. Nessa brincadeira que a gente acabou de fazer agora, a gente falou da função mensuração e controle, que, como eu disse anteriormente, é de suma importância para que a gente possa chegar lá no finalzinho da nossa aula, que é a concepção do balanço, a primeira materialização ou formalização ou identificação gráfica do balanço. Continuando, a gente vai aprender também que um patrimônio também é formado não só por bens, como o senso comum nos leva a pensar. Quando alguém pergunta a você, qual é o patrimônio? Normalmente você pensa, meu patrimônio é minha casa, se você tem uma casa, meu carro, um terreno, seja lá o que você imaginar. Mas o patrimônio também é constituído de direitos e obrigações. E aí é que começa a ficar engraçado, porque você está falando de obrigações. E a gente é levado a pensar que obrigação não é patrimônio. Obrigação, poxa, se eu devo alguma coisa, como é que isso pode ser meu patrimônio? Pois bem, é patrimônio sim, e você vai entender como é que isso tudo funciona dentro da contabilidade. Vamos pensar no que seria um direito que você tem. Digamos que você tinha um amigo, um grande amigo, e você emprestou R$100 a ele. Ou seja, você, se ele for uma pessoa que honra seus compromissos, você tem um direito de receber R$100 desse seu amigo, num prazo que vocês determinaram, seja um dia, um ano, um mês, sei lá, o tempo que você achou que devia dar e ele concordou e foi o prazo estabelecido. Então, R$100 que você emprestou ao seu amigo é o direito que você possui em relação ao seu amigo. E aí, esse mesmo aluno que tinha aquela calça, aquela camisa, aquele sapato bonitões, ele também tinha uma dívida de R$1.900 no cartão de crédito. Provavelmente ele deve ter até usado o cartão para comprar aquela calça, aquela camisa e aquele sapato. Então, o patrimônio daquele aluno, ele vai ser conjunto das riquezas que ele tem, mas também o conjunto dos direitos e obrigações que ele possui. Então, essa definição ela é, assim, eu diria, de suma importância para que você comece a compreender o que é um balanço patrimonial. Porque no balanço patrimonial você vai ter bens, direitos, obrigações. E vai ter uma outra figura que a gente vai falar já já sobre ela. Mas, para todos os efeitos, a partir de agora, quando a gente falar em patrimônio e contabilidade, a gente não está falando somente dos bens. A gente está falando dos bens, dos direitos e das obrigações. Então, só reforçando, porque é importante, bens, direitos e obrigações de entidade
constituem o patrimônio de uma entidade, de uma pessoa. Para facilitar, para ficar mais didático, a gente vai definir de forma genérica a entidade. Quando eu falar entidade, eu estou falando seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica. Ok? Então vamos lá. A outra figura que eu disse para vocês que iria aparecer era justamente o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, ele advém de uma coisa chamada equação fundamental da contabilidade. Não se preocupem que a equação fundamental da contabilidade não é uma equação de segundo grau, não é uma regressão linear, não é uma derivada, não é uma integral. É uma continha muito simples. Simples até demais. Só que tem que ser muito bem entendida, porque é a partir dessa equação fundamental que a gente constitui um balanço. Legal, não é isso? Então vamos lá. O patrimônio líquido, ele é igual B de bens, mais D de direitos, menos O de obrigações. Então, recapitulando, patrimônio líquido é igual a bens mais direitos, ou seja, no caso daquele aluno, todos os bens físicos que ele possuía, mais aquele direito do empréstimo que ele tinha com um amigo, menos a obrigação que ele tinha com o cartão de crédito. Esse seria o patrimônio líquido. Em alguns livros, em algumas publicações, você vai encontrar a expressão situação líquida em vez de patrimônio líquido, o que é igualmente é exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Situação líquida é exatamente o que você tem depois que você vê tudo que você possui de bens e direitos, subtrai de tudo que você deve ou você tem como obrigação, o que sobra para você é a sua situação líquida ou o seu patrimônio líquido. Então, só para que fique bem claro, eu sei que estou sendo bem repetitivo nessa primeira aula e eu acho que eu vou fazer isso por umas 2 ou 3 aulas. Tenham paciência comigo, por favor, mas é para que os conceitos fiquem bem fixados. Mais para frente a gente vai começar a correria e aí, se você não entendeu bem isso aí, você vai começar a sentir a contabilidade um pouco distante de você. Então, voltando, o patrimônio líquido é a diferença entre a soma de patrimônio de bens e direitos menos obrigações. E isso é chamado de equação fundamental da contabilidade. Ou seja, patrimônio líquido igual a bens mais direitos menos obrigação. Naquele exemplo, só para ficar bem claro, o nosso estudante de contabilidade tinha um sapato no valor de 500, uma calça no valor de 1.000, uma camisa no valor de R$450. Quais eram os direitos e obrigações dele? Ele tinha R$100. Desculpe. Direitos, ele tinha R$100 emprestados a um amigo e R$1.900 que ele devia ao cartão de crédito. Sabe-se lá por quê. Então, a gente vai ter aqui o PL dele, o PL daquele nosso aluno imaginário, era 500 mais 1.000 mais 450 mais 100. Isso tudo seriam os bens e direitos. Menos R$1.900, que seria o que ele deveria pagar, ou deve pagar. É bom pagar suas dívidas, aliás, é necessário pagar suas dívidas. E, no final das contas, o patrimônio líquido, a situação líquida dele, era R$150. Eu acho que deu para perceber duas coisas. Primeiro, quando a gente olha somente para os bens de uma pessoa, e isso é bem comum na nossa sociedade atual, pessoas ostentarem carrões, mansões, objetos caros, até obras de arte. É um erro que muitos cometem,
achar que essas pessoas estão numa situação patrimonial ou uma situação de riqueza. A gente está aprendendo agora que a riqueza, a situação líquida, o patrimônio líquido, não é só constituído de bens e prováveis direitos, mas pela reunião deles. Aos bens e direitos, convencionou-se nessa equação fundamental se dá o sinal positivo. E para as obrigações, o sinal negativo. É algo meio intuitivo. Então, aparentemente, aquele aluno tinha um sapato caro, pelo menos para mim, de R$500 no sapato, eu acho que é um valor bem interessante. Tinha uma calça cara, tinha uma camisa cara, e ainda tinha uma pessoa que devia R$100 a ele. Olhando somente por aí, era um aluno que teria uma boa situação de riqueza. Só que quando a gente compara com o que ele deve ao cartão de crédito, a gente percebe que ele só tem R$150 de riqueza líquida. Ou seja, essa é a riqueza que ele tem. Aí, usando aquela mesma equação do patrimônio líquido ser igual a bens mais direitos menos obrigação, criou-se uma outra equação, a equação do equilíbrio patrimonial, que na verdade é só uma rearrumação daquela mesma equação. Ou seja, eu agora estou dizendo que se eu somar os bens e os direitos de uma pessoa, isso vai ser igual às obrigações que ela tem, mais o patrimônio líquido. Pois bem, meus amigos, estamos diante da equação de equilíbrio patrimonial, que é o fundamento teórico para o balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial que é o objetivo dessa primeira aula da gente. Antes da gente mostrar o primeiro balanço que vocês vão ver aqui, a gente vai falar de algumas definições, de algumas outras definições básicas. Ativo. Ativo, para este momento, a gente vai chamar de ativo tudo que for bem ou direito. Na verdade, o conceito de ativo ele é um conceito bem amplo, bem mais amplo do que simplesmente dizer que é bem ou direito. Na verdade, esse conceito de bem e direito ele foi disseminado há muitos e muitos anos na contabilidade. Mas, muito recentemente, principalmente depois de 2008, da Lei 11.638/2007, a gente consegue entender que o ativo é muito mais do que isso. Até a disciplina de teoria da contabilidade vai dar para vocês uma fundamentação maior, vai explicar com uma riqueza maior de detalhes o que seria ativo. Mas eu quero que fique bem claro para vocês que ativo, eu não estou dizendo para vocês que ativo é bem mais direito. Para este momento, para o entendimento do conceito de balanço patrimonial, primeiros conhecimentos de balanço, nós vamos entender que ativo é igual ao balanço mais direito. Para este entendimento de momento, o passivo será o conjunto de obrigações. Naquele nosso exemplo, a obrigação era a dívida do cartão de crédito. Lembra? A dívida do aluno? Pois bem, então, ativo será o conjunto de bens mais direitos, o passivo total de obrigações. E o patrimônio líquido, como a gente já viu, a equação fundamental, é a diferença entre o que eu tenho de ativo menos o que eu tenho de passivo. Seria o patrimônio líquido. E aí, meus amigos, nós temos uma primeira apresentação de balanço patrimonial. É um balanço patrimonial muito simples e é o balanço patrimonial daquele nosso aluno lá no início da aula.
deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Por convenção, e convenção é alguma coisa que não se discute, se adota. Por convenção, do lado esquerdo de quem olha para a demonstração estará sempre o ativo. Então, não me pergunte por que não é o direito, por que não é de cabeça abaixo, não importa. Por definição, por convenção, o ativo é do lado esquerdo. Existe também uma outra convenção que a gente não vai abordar com tanta ênfase agora, mas ao longo da disciplina vai, eu vou logo adiantar para vocês. Não foi obedecido aqui nessa demonstração, mas é importante que vocês entendam. Os bens que estão tanto no ativo como no passivo na apresentação do balanço, eles estão em ordem decrescente de liquidez. E aí vai uma tarefinha para vocês pesquisarem o que é liquidez. Óbvio que na aula que a gente for abordar especificamente isso vai ficar bem mais claro, mas para quem for muito curioso, o que é muito bom para o aprendizado, ser curioso é excelente, a gente vai sempre ter que dispor as contas do ativo e do passivo em ordem decrescente de liquidez. Essa é a lógica adotada aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos é o contrário. E aí na aula específica eu vou explicar por quê, não se preocupe. Mas voltando a esse balanço, então eu tenho do lado do meu ativo, que fica, como já disse, do lado esquerdo, o nosso aluno ele tem como ativo o sapatinho dele, que custa R$500, ele tem uma calça, ele tem uma camisa e ele tem um empréstimo ao amigo. Tudo isso somado dá R$2.050. Já no lado passivo dele, o lado do ativo, como a gente já falou anteriormente, é o lado dos bens e dos direitos. Bens que nós temos nas 3 primeiras linhas, na quarta linha o direito, que é o empréstimo que ele fez para o amigo, e no lado esquerdo nós temos o passivo, que por convenção fica do lado direito, e ele possui uma obrigação apenas, uma dívida de R$1.900 com o cartão de crédito. O patrimônio líquido dele é 150. Lembram que a equação que a gente estudou, que dá suporte ao balanço, que é a equação de equilíbrio patrimonial, diz que eu tenho que colocar bens e direitos de um lado, passivo e patrimônio líquido do outro, para justamente gerar isso aí que vocês estão vendo. Total do ativo 2.050, total do passivo 2.050. Então, de uma maneira muito simples e introdutória, essa é a aparência de um balanço patrimonial. Claro que os balanços de empresas são mais sofisticados, porque existem outras contas que a gente... Na verdade, existem contas, a gente nem classificou por contas, a gente apenas agrupou de um lado ativo, do lado as obrigações e o patrimônio líquido. Então, num balanço, claro, vocês já viram nos jornais, revistas, que existem contas, subcontas e a apresentação gráfica é um pouco mais poluída. Mas o que eu quero que todos entendam é que, mesmo aquele balanço mais complexo que você já possa ter visto, ele segue essa mesma lógica que a gente acabou de estudar. Uma outra coisa que eu tenho que registrar para todos vocês é que pode ser que entre vocês alguém já tenha algum conhecimento de contabilidade, alguém já trabalhe com contabilidade, pode ser que alguém já tenha até uma formação em graduação, mas como professor,
A boa didática me diz que eu não posso planejar e apresentar minha aula pensando naquele aluno que está com maior nível de conhecimento, que já tem um maior nível de experiência. Eu tenho que planejar a aula de modo que aquele aluno que não tem conhecimento algum possa adquirir. Assim eu peço a todos aqueles que estejam achando que o nível da aula foi muito simples, muito básico, muito burro, um pouquinho de paciência. Porque de fato essa é uma disciplina introdutória e nós temos que respeitar o nível, o ritmo de cada aluno. Certo? Então, gente, esse foi o nosso primeiro bate-papo. Na verdade, não um bate-papo, né? Foi a minha primeira exposição para vocês. E para essa semana nós vamos ter 2 atividades que já estão postadas na plataforma. E, se Deus quiser, até semana que vem, onde a gente vai estar conversando mais sobre balanço patrimonial, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Tudo de bom, boa semana para vocês, um grande abraço.